Memo e Daniela partem à procura de Sandra. Mônica informa a Leonardo que pretende utilizar os modelos criados por Jerusa nos shows e eventos para promovê-la e garante que acalmará sobre os rumores do suposto romance entre ela e Leonardo. Enquanto isso, Amparo e as crianças deixam Martim dormindo no berço em casa. João revela a Sebastian que Grace é menor de idade e que a única forma de evitar a prisão é casando-se com ela. Determinada, Grace exige que Yolanda pressione João a se casar sob ameaça de denunciá-lo à polícia. Macário entra em contato com seu cúmplice e avisa que no dia seguinte levará Martim até a fronteira. Fausto retira Úrsula da clínica em troca da gravação onde confessa ter ordenado a morte de Memo. Daniela telefona para Fausto e informa que está viajando com Guilherme em busca de Sandra e que dormirá fora, deixando-o furioso. Aproveitando um descuido, Macário rapta Martim sem ser visto. Furioso, Fausto liga para Heron e o insulta, afirmando que Memo localizou Sandra antes dele e que agora está a caminho junto com Daniela. Heron responde que está seguindo Daniela e garante que impedirá que ela e Memo falem com Sandra. Fausto então ordena que ele elimine a enfermeira. Heron não tem dúvidas de que Karen revelou a Memo onde encontrar Sandra. Enquanto isso, Fausto insinua para Úrsula que Memo e Daniela viajaram juntos para viver um romance. Cheia de ódio, Úrsula garante que enquanto estiver viva, eles jamais serão felizes. Durante o trajeto, Daniela pede que Memo relembre como se conheceram. Ele confessa ter ficado profundamente emocionado ao descobrir, por meio da carta de Olivia, que tinha uma filha. Daniela questiona se é verdade o que Fausto afirmou, que Memo se aproximou dela sem revelar ser o pai biológico de Isabela. Memo explica que Jerusa o confundiu com o assistente de Daniela e, por estar nervoso, não esclareceu a situação. Ele revela que ao ver Daniela pela primeira vez sentiu como se estivesse encontrando sua alma gêmea e descreve a emoção de conhecer sua filha. Enquanto isso, Karen alerta Sandra de que o pai biológico de Isabela logo a procurará e insiste para que ela esclareça tudo o que aconteceu com Olivia. Sebastian aconselha João a não permitir que Grace destrua seu futuro. Macário chega à casa de Yolanda com Martim e pede que ela cuide do bebê enquanto resolve alguns assuntos antes de levá-lo para a fronteira. Chocada, Yolanda descobre que ele pretende vender o filho da própria sobrinha. Leonardo garante a Jerusa que não manterá o relacionamento falso com Mônica, mesmo que isso comprometa sua chance de se tornar um grande cantor. Ele também conta que Mônica pretende usar as roupas produzidas por Jerusa em seus shows e mencioná-la em entrevistas para ajudá-la a se destacar. No entanto, Jerusa, desconfiada, só deseja que as pessoas não acreditem no suposto romance entre ele e Mônica. Leonardo promete que após o sucesso do dueto com Mônica, armarão um escândalo para encerrar o relacionamento fictício. Úrsula, por sua vez, pega uma arma em seu guincho e entrega a Fausto o celular contendo a gravação de sua confissão sobre a ordem de matar Memo. Fausto percebe que o aparelho está sem bateria, mas Úrsula afirma que ele terá que confiar nela e Fausto alerta que não tolera a traição. Heron liga para Karen e a repreende por ter revelado a Memo a localização de Sandra. Karen responde que isso lhe é benéfico, mas Heron ressalta que como cúmplice de Fausto também pode acabar preso. Ele exige saber onde Sandra está, mas Karen se recusa a ajudar. No entanto, Heron ameaça revelar a verdade sobre Karen para Daniela e Memo. Enquanto isso, Memo e Daniela almoçam em um restaurante e ele sugere que desliguem os celulares para o restante da viagem. Ela concorda, admitindo que está gostando de sua companhia e quer entender o que ele representa para ela. Macário vai até a casa de Eugênio para finalizar o acordo sobre o terreno e Eugênio lhe apresenta um contrato de compra e venda com penalidades caso Macário não cumpra o acordo. Ao ver a maleta cheia de dinheiro como adiantamento, Macário assina o contrato. Eugênio avisa que no dia seguinte não há um cartório para formalizar o negócio. Úrsula aparece no restaurante, surpreendendo Amparo, Gabi e Jerusa. Ela afirma que não se importa com o romance de Memo e Daniela, mas está ali para buscar seu filho. Úrsula enfrenta a resistência das mulheres e vai até o quarto de Martim com Amparo atrás dela. Ambas se assustam ao perceber que, em vez de Martim, há uma boneca no berço. Fausto recebe um bilhete anônimo de Karen, alertando que até o mais fiel dos cães pode morder a mão de seu dono, acompanhado de uma foto de Heron e Sandra. Karen chega nesse momento e revela a Fausto que Sandra é irmã de Heron, deixando-o furioso com a traição.
Humberto acompanha a Lola em uma entrega e aproveita para expressar o desejo de refazer a vida ao lado dela. Memo e Daniela encontram Sandra, mas ela nega ser a enfermeira que eles procuram. No entanto, Daniela reconhece, sem perceber que Heron está ameaçando Sandra do outro lado do portão. Ao chegar à casa de Yolanda, João ouve o choro de um bebê, mas Yolanda diz que é filho de uma vizinha. Memo e Daniela pressionam Sandra para que ela revele a identidade do homem que destruiu a vida de Olivia, mas Sandra, assustada, fecha o portão. Heron então a arrasta pelos cabelos. João tenta se desculpar com Yolanda, explicando que Grace usava uma identidade falsa. Yolanda, porém, ameaça denunciá-lo à polícia e exige que ele se case com Grace. Leonardo desconfia que Úrsula e Macário estavam em conluio para sequestrar Martim. Eugênio garante que estava com Macário e não acredita que ele tenha envolvimento nisso. Quando Amparo pergunta por que Eugênio estava com Macário, ele revela que Macário está vendendo o terreno para ele e promete que quando a venda for concluída, devolverá a terra para Amparo. Todos decidem organizar grupos para procurar Martim. Macário também assina o contrato de compra e venda do terreno com Fausto. Memo e Daniela veem Sandra fugindo em uma lancha, mas não conseguem identificar Heron. Yolanda e Macário comemoram pelo dinheiro que Eugênio deu a eles. Macário afirma que com essa quantia, além do que receberão pela venda do filho de Úrsula, poderão fugir e zombam de Fausto e Eugênio, dizendo que logo descobrirão que foram feitos de tolos. Por telefone, Heron informa Fausto que Memo e Daniela não conseguiram falar com a enfermeira e mente dizendo que Sandra fugiu. Fausto chama de inútil e pergunta se Memo e Daniela também fugiram, mas Heron garante que está vigiando-os. Em um restaurante, Daniela começa a sentir fortes dores de cabeça enquanto Memo a massageia, sem notar que Heron está registrando fotos deles juntos. Daniela garante a Memo que durante a viagem percebeu que ele é alguém em quem pode confiar. Úrsula intercepta Macário em uma estrada e o ameaça com uma arma, prometendo se vingar de todos que lhe causaram mal. Macário admite que está com Martim, mas Úrsula não demonstra interesse pelo menino. Quando chamada de louca, ela dispara contra Macário, que cai desmaiado. Enquanto beija Memo, Daniela recupera sua memória e Heron continua tirando fotos deles. Sebastian revela a Gabi e Lupita que João vai se casar com Grace porque está sendo ameaçado com a prisão. Memo questiona Daniela sobre o envolvimento de Fausto no acidente dela. Fausto se enfurece ao receber as fotos de Daniela e Memo se beijando. Daniela não consegue se lembrar do momento exato em que caiu da escada. Karen vai em busca de Sandra. Quando retornam da viagem, Humberto e Lola descobrem que Martim sumiu. Tony humilha Stefania ao saber que ela e sua mãe estão falidas e oferece dinheiro em troca de ficar com ela. Loreta repreende a filha por não ter aceitado a proposta. Fausto chega parada em busca de Isabela. Zé Maria tenta defendê-la, mas Fausto a empurra e a leva à força. Memo e Daniela fazem amor. Heron se irrita ao perceber que Sandra fugiu. Humberto sente fortes dores no peito e Lola o convence a procurar um hospital, desconfiando de um possível infarto. Úrsula e Amparo decidem procurar Martim na casa de Yolanda, acreditando que Macário tenha levado o bebê. Ao chegarem lá, encontram Martim nos braços de Yolanda. Úrsula pega o filho no colo, enquanto Amparo fica surpresa ao descobrir que Grace é filha de Yolanda e Macário. Leonardo avisa Daniela e Memo que Úrsula deixou a clínica, que Fausto levou Isabela à força e que Martim desapareceu. Fausto se instala em um apartamento com Isabela, informando que ele e Daniela vão se separar e mostra as fotos de Memo e Daniela se beijando para a menina, deixando-a perturbada. Gabi pede a João para não se casar com Grace, afirmando que encontrarão outra solução. Yolanda afirma a Amparo que é ela quem Macário realmente ama, enquanto Grace conta que Macário havia prometido deixar sua esposa para se casar com Yolanda, mas nunca cumpriu essa promessa e sequer lhe deu seu sobrenome como filha. No entanto, Yolanda afirma que agora que Macário se divorciou, ela finalmente será sua esposa. Amparo, sentindo pena de Yolanda, responde que um homem como Macário só pode trazer decepções e leva um tapa em resposta. Ela não revida, se recusando a rebaixar-se ao nível de Yolanda. Fausto, por sua vez, continua manipulando Isabela, dizendo que Daniela não se importa com a família. Yolanda diz a Amparo que Macário sempre se refugiou nela, mas Amparo rebate afirmando que nunca contou com ele e que ele sempre viveu às custas dela e de sua família, já que ele desperdiçava todo o dinheiro que ganhava.
Ela adverte que Macário seguirá com enganos e talvez até tenha mais mulheres e filhos espalhados por aí. Yolanda acusa Amparo de inveja, mas Amparo responde que muitas mulheres passam por isso, ou mandam um homem embora como ela fez, ou gastam a vida inteira sofrendo por um amor que nunca virá. No hospital, Humberto e Lola veem Macário baleado sendo levado de maca, enquanto Humberto é rapidamente encaminhado para atendimento. Amparo e Yolanda percebem que Úrsula fugiu com o bebê, Yolanda mente dizendo a Amparo que Macário trouxe o bebê porque soube que Úrsula havia saído da clínica psiquiátrica. Lola por telefone informa Amparo que está no hospital com Humberto, que quase sofreu um infarto, e também avisa que Macário foi baleado. Yolanda se desespera ao ouvir a notícia. Karen deixa Sandra em um local seguro até que ela possa falar com Memo e lhe garante que Heron deixará de ser uma ameaça. Grace, ao encontrar o dinheiro de Macário, decide ficar com ele como compensação pela indiferença de seu pai. Enquanto aponta uma arma, Fausto confronta Heron sobre a traição e exige saber o paradeiro de Sandra, mas Heron o desafia. Daniela chega à mansão e se desespera ao perceber que Fausto levou Isabela. Enquanto isso, Memo chega em casa e encontra Úrsula com Martim. Ele pega o bebê dos braços dela, enquanto Úrsula implora para não ser separada de seu filho. Fausto dispara contra a cabeça de Heron, sentindo uma satisfação fria. Antes de ir embora, ele coloca a arma nas mãos de Heron. Humberto recebe alta do hospital, mas Lola garante a Amparo que ele passará por todos os exames necessários. Fausto paga um homem para entregar uma carta a Memo. João deixa claro para Grace que não tem intenção de se casar com ela e fica surpreso ao descobrir que ela é filha de Macário. Daniela procura Karen e exige saber para onde Fausto levou Isabela. Karen questiona por que ela deveria saber e Daniela responde que é porque ela é amante de Fausto. Memo recebe uma carta aparentemente escrita por Heron, onde ele assume ser responsável pela desgraça de Olivia, sem imaginar que foi Fausto quem enviou a correspondência. Daniela pergunta a Karen sobre seu acidente e Karen mente dizendo que não sabe, pois quando saiu, Daniela estava bem. Daniela, desconfiada, não acredita que Karen não tenha informações sobre o paradeiro de Isabela. Grace revela a João o desprezo que sente por Gabi e Lupita. Karen admite para Daniela que sempre foi apaixonada por Fausto e afirma que Daniela sabe muito bem o que é se envolver com um homem casado, mas Daniela nega que tenha sido amante de Memo. Grace pressiona João para se casar com ela, mas ele deixa claro que preferiria enfrentar a prisão a se casar com alguém tão repulsiva como ela. Com cinismo, Karen afirma a Daniela que perder sua amizade foi a coisa mais dolorosa que aconteceu e promete que assim que souber de Isabela avisará. Daniela, no entanto, recusa qualquer ajuda de uma pessoa que considera uma traidora. Lupe e Gabi visitam Macário no hospital e perguntam quem o baleou. Ele mente alegando que foi por causa de uma dívida de jogo e que levou Martim para protegê-lo de Úrsula. Grace, furiosa, liga para Yolanda e avisa que está indo embora, levando todo o dinheiro que Macário deixou. Quando João se aproxima de Yolanda para dizer que não vai se casar com Grace, Yolanda revela que sua filha mentiu, afirmando que eles não tiveram relações e que Grace inventou tudo para pressioná-lo a se casar. Por telefone, Memo conta a Daniela que recebeu uma carta de Heron antes de ele falecer, na qual ele revela ter destruído a vida de Olivia e que era irmão de Sandra. Úrsula vê Daniela entrando na casa de Memo, enquanto Fausto marca um encontro com ela. Memo diz a Daniela que vai lutar pela paternidade de Isabela para impedir que Fausto a leve embora. Daniela responde que pretende pedir o divórcio. Úrsula encontra Daniela e Memo se beijando e Memo revela que decidiram começar um relacionamento. Mônica se encanta com as roupas feitas por Jerusa e explica que seu suposto namoro com Leonardo será breve, além de prometer que Jerusa se tornará uma estilista renomada. Max avisa Leonardo que a partir de agora seu nome artístico será Léo Duran, mas ele não gosta nada. Úrsula avisa Memo e Daniela que Martim ficará com ela, mas Memo só concorda quando tiver certeza de que Úrsula está totalmente recuperada. Karen avisa Fausto que Daniela recuperou a memória e ele pede que ela cuide de Isabela enquanto ele resolve um assunto. Isabela fica emocionada ao ver sua madrinha. Fausto pede a Úrsula que sabote o carro de Daniela para que ela sofra um acidente fatal. Karen diz a Isabela que Daniela e Memo são amantes e que ambos irão para o inferno, deixando a menina assustada. Eugênio liga para Karen e informa que Heron está morto, perguntando também se ela sabe onde Fausto está com Isabela. Karen responde que se souber avisará.
Fausto adverte Karen para que não o traia ou sofrerá o mesmo destino que Heron. Úrsula fura o pneu do carro de Daniela. Macário revela a Yolanda que foi baleado por Úrsula. Yolanda lhe conta que Amparo já sabe que Grace é filha dele. Macário fica furioso ao descobrir que Grace foi embora levando todo o seu dinheiro. Daniela pede ao advogado que inicie os procedimentos para o divórcio. Karen conta a Fausto que Daniela não se lembra de que foi ela quem a empurrou da escada. Fausto garante que no dia seguinte Daniela deixará de ser um problema e que, além deles, outra pessoa também quer vê-la morta. Úrsula se oferece para levar o carro de Daniela para trocar o pneu, prometendo entregar o veículo mais tarde na casa dela. Memo desconfia da simpatia de Úrsula, mas ela finge que está disposta a mudar para não ficar longe de seu filho. Sebastian revela a Eugênio que Fausto e Karen são amantes. Úrsula sabota os freios do carro de Daniela. Mais tarde, ela deixa o carro na mansão e pede a João para entregar as chaves a Daniela.